todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E segue. Essa é a nossa lei humana dos direitos e deveres individuais e coletivos que está na Constituição Federal do Brasil. Hoje nós vamos refletir sobre a lei de liberdade dentro das leis morais, continuando esse estudo. Na última semana nós estudamos a lei de igualdade, então vamos refletir hoje à luz da doutrina espírita, né? O que a lei divina traz pra gente? Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Devemos respeitar o direito do outro. Então, hoje nós vamos refletir sobre liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência e livre-arbítrio, nessa primeira parte do estudo da lei de liberdade. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estudo de Kardec. Boa noite. Boa noite a todos. Já temos aqui 4 pessoas. Boa noite, Nando. Boa noite, Leandro. Boa noite, Maria. E o outro aí, Hunter. Então, nós vamos estudar essa primeira parte hoje. Começa na 825, para quem estiver acompanhando com o Livro dos Espíritos. E nós vamos até a 800 e alguma coisa aí, que é o livre-arbítrio. Eu separei porque são várias questões, agora eu não me lembro bem, mas acho que aqui na minha edição são 18 páginas, alguma coisa assim. Então seria impossível, eu teria que pular algumas perguntas. Kardec começa, né, citando a liberdade natural. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, ou seja, gabar-se, vangloriar-se, né, de gozar de absoluta liberdade. Ele tem direito de fazer tudo. Será que a gente tem direito de fazer absolutamente tudo, né? Essa liberdade total? Eles dizem não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E aí Kardec pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Tem algum homem, né, neste planeta que possa dizer que tem a total liberdade absoluta? Nas do eremita no deserto, dizem eles. Por quê? Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Aquela famosa frase, né? O meu direito termina quando começa o do outro. Então eu posso falar tudo, eu posso fazer tudo, né? Eu tô aqui nesse lugar e tem uma outra pessoa ali. A regra, gente, da boa convivência, né? O bom senso. Isso tá faltando bastante hoje em dia, né? O povo acha que pode fazer de tudo, mas não é assim. Se o que eu tô fazendo começa a atrapalhar, né? Afeta o direito do outro, eu não tenho mais esse direito. E por isso nós temos aí regras, né? Normas dentro do trabalho, nas instituições, né, em condomínios, e onde não existem regras, nós precisamos, né, buscar aquele clássico que Jesus nos orienta, ou não fazer o outro que não gostaria que fizessem a nós, né, nos colocar no lugar do outro. Na 827, Kardec pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o de pertencer-se a si mesmo? E eles dizem: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Todos nós temos dentro de nós essas leis divinas, né, que são trazidas pelos Espíritos aqui no Livro dos Espíritos. Para quem está chegando agora, eu acabei não falando nas últimas lives, né? É o livro que dá início, é o primeiro livro da codificação espírita, o livro que fundamenta, né, que vem trazer o Espiritismo. Está chegando o dia dele, 18 de abril. Então, essas leis, né, Kardec mesmo pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus, e eles dizem na consciência. Essa essência, ela está em nós, só que muitas vezes a gente vai aí se perdendo, se distraindo e não busca dentro da gente essas respostas, essa orientação. E de algum modo eu acredito que mesmo que a gente não tenha essa clareza total, quando a gente quer, quando a gente se esforça e para e se concentra, a gente também é intuído pelos bons espíritos, pelos espíritos amigos que querem que a gente acerte, né?
A gente não veio aqui para ficar errando. É claro que errar faz parte do nosso processo. Mas nós temos aí os amigos espirituais, nosso anjo da guarda, aqueles espíritos afins que nos auxiliam. Então, desde o momento que a gente esteja disposto, pare, se aquiete, né? Faça uma prece, a gente vai encontrar essa direção. Kardec pergunta: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eu fui procurar aqui a origem das palavras, porque tem palavras que a gente até pensa assim, será que eu sei mesmo, será que eu não sei? Né? Então, na dúvida, algumas palavrinhas aqui eu fui procurando. Despotismo é aquele poder isolado, arbitrário e absoluto de um déspota. Alguém que age de acordo com a sua vontade, né? De acordo com o seu arbítrio. A pessoa quer, não tem muito fundamento ali para ela seguir, né? Uma regra ali, é de acordo com o que ela imagina, não está muito fundamentado. Ou seja, tem opiniões liberais e dentro de casa, principalmente, né, dentro de casa, sobre seus subordinados, fazem o que quer, né? Que pensar, como se podem conciliar essas opiniões. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Aqui eu achei um pouco confuso, mas eu acho que é aquele famoso que fala uma coisa e faz outra. Eu acho que é por aí. Porque, né, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então eu imagino que seja aquele que diz uma coisa, aquele que fala, não, eu sei, tem que ser assim, mas age de uma outra maneira, age de acordo com a sua vontade, sem pensar no outro. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. E Kardec dá aquela cutucada na A dessa mesma questão. Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Ou seja, você professa uma coisa, fala que acredita numa linha e está seguindo outra. A gente nem vive isso, né? Deus me livre. O que a gente tem que buscar é alinhar o nosso discurso às nossas atitudes. Que o nosso discurso seja belo, mas as nossas atitudes também. Porque Deus analisa isso e também as pessoas ao nosso redor, né? Tem coisa pior do que você tá ouvindo a pessoa falar e aí de repente ela tem uma atitude totalmente contrária. Isso é muito ruim de uma maneira geral. Dentro de religião isso é ainda mais complicado, né? A gente sempre, por mais que a gente se coloque como, né, eu sou espírita, mas eu sou imperfeita, a gente sabe que carrega essa responsabilidade, né? Tô aqui falando de nós espíritas porque somos espíritas, mas isso dentro de qualquer religião, a pessoa aponta, né? Tá vendo aquela pessoa ali, segue uma religião, fala isso, nananã, e nananã, e age de uma outra maneira. Então, a gente tem que buscar não só estudar e compreender, né, ter a teoria, mas não só ter na ponta da língua, né? Tem que absorver e transformar isso em atitudes. Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Olha que interessante. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Vou até repetir. Olha, em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Foi o que eu estava falando, né? Vai florear muito, olha só, eu tenho o livro dos espíritos aqui decorado, eu sei tudo, sou muito boa, né? Aí só posto coisas bonitas, só mostro o meu lado bonito. Não que a gente tenha que ficar postando coisas feias, né? Mas a gente tentar parecer que é de um jeito, né? Ai, olha como eu sou calma. Vocês já sabem que eu não sou calma, né? Então, ai, como eu sou calma, como eu sou tranquila, como eu sou espírita, nananã. Mas depois, por trás, no offline, por trás das telas, né? Quem me conhece, que me compre. E aí,
Escravidão, a gente vai mudar aqui o item, né? Kardec pergunta: haverá homens que estejam por natureza? Eu não concluí, mas vocês entenderam, né? Porque eu achei que estava bem simples essa daqui, falando, que eu acabei pulando para a escravidão e eu acho que eu não concluí muito bem. O homem simples, entendo aquele que não, né? Cheio de destaque, status, talvez com uma inteligência assim, olha quantos cursos, diplomas eu tenho. Mas ele sendo sincero, tendo um bom coração, é muito mais importante, está muito mais adiantado aos olhos de Deus do que um que pretenda, né? Não que isso seja errado, né? Aqui no caso a gente está falando sobre parecer e ser, né? Não que a gente não deva buscar conhecimento, buscar também melhorar na carreira profissionalmente, a gente já falou sobre isso em várias lives. Só deixando claro aqui, porque de repente a pessoa assiste só essa live aqui e vai parecer que não pode, né? Que não é legal. A simplicidade, ela não tem a ver com exatamente, né, o dinheiro ou com o quanto de conhecimento aquela pessoa tem. Aqui eu não lembro agora. Gente, a gente falou sobre isso, foi na outra lei. Qual foi? A lei do progresso, eu acho, que fala de desigualdade? Não, a lei de igualdade que fala de desigualdade. Sobre a desigualdade da riqueza e da pobreza. Eu parei para pensar, porque eu fiz a live aqui no domingo. Agora eu tô lembrando, gente, hoje eu tô lerda. Parece que não, mas eu tô. Eu fiz a live no domingo, lei de igualdade, prova da riqueza, desigualdade, nananã. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu fiz a palestra na Casa Espírita, porque o palestrante que estava escalado não pôde ir. A gente está estudando esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que me deu uma bugada aqui de, tipo, tentar entender o que eu estava tentando lembrar aqui, porque às vezes eu não sei se eu falei aqui, se eu falei lá, onde é que eu falei, né? E aí é isso, né, que a gente está estudando lá e que eu quero trazer aqui novamente nessa, já que eu mencionei isso. A simplicidade, a humildade, ela não tem a ver com quanto dinheiro a pessoa tem, porque às vezes você pode ser pobre e orgulhoso. E às vezes tem pessoas que são, né, ricas e que são humildes, que têm um coração maravilhoso, enquanto de repente a pessoa é pobre e é egoísta. Isso não tem nada a ver. A gente, é claro que é todo um estudo, que depois eu posso trazer aqui também, porque eu acabei montando. A gente já falou sobre isso na live passada, mas eu também montei um da parábola dos talentos, que também fala sobre isso. Então, de repente, depois eu trago aqui. Também tem um outro aqui, né? Finanças. Tem uma live minha aqui, finanças, que eu falo sobre isso. Mas a questão é essa, né? Que está diretamente ligada à sua moral, à sua simplicidade, ao seu coração, aos seus pensamentos. Quem você é, né? Nessa posição de poder, de dinheiro, ou numa posição também de miséria. Porque às vezes, na miséria, a prova da miséria, né? É justamente a prova, é não se revoltar contra Deus, contra todo mundo. Agora, vamos lá para a escravidão. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Algum homem reencarna para isso? Alguma raça reencarna, alguma civilização? Claro que não, né, gente? Vamos lá, mas Kardec, ainda hoje a gente tem visto aí notícias, a gente sabe que principalmente em outros países também isso ainda acontece, infelizmente, mas até aqui no Brasil a gente viu algumas notícias sobre trabalho análogo, né, à escravidão, fala-se assim. Quando não tem os direitos respeitados, quando as condições de trabalho são precárias, muitas vezes a pessoa não sai do trabalho, passa 12 horas ou mais trabalhando, enfim, tem lá todas as questões. E aí a gente percebe que ainda hoje tem essa questão, mas ainda mais naquela época de Kardec. Aí ele faz essa pergunta e eles respondem que a escravidão, ela é contrária à lei de Deus, né? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Eles deixam claro. A gente vai progredindo e o progresso é lei divina, ele acontece, não adianta ficar segurando, tentando segurar o progresso, porque o progresso vem, você é arrastado pelo progresso. Você não está querendo ir por bem, a gente sempre fala isso, né? Da tecnologia, por exemplo. Não quero usar, tem uma hora que não tem jeito. Você tem que aprender a usar alguma coisa, você tem que entrar na onda, porque vem de um jeito que todo mundo tem que ir lidando com isso.
É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. É o comentário de Kardec sobre essa questão, né? Ele faz a pergunta, os espíritos respondem, né, que a escravidão é um abuso da força, do poder, né, que se tem. Às vezes não é nem da força física de um, vai ser de um, né? Todo um grupo, um país, sei lá, agora me perdeu aqui que eu ia falar uma sociedade, mas não. Mas enfim, um povo, né? Sobre aqueles que não têm condições, né? Aí entra a questão da força, não só a própria física, mas de armamento. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Ou seja, quando já faz parte, todo mundo acha que é natural. Ah, isso aqui é assim mesmo, sempre foi, né? Não vai mudar. Eu sozinho não vou mudar. Essa pessoa, ela tem responsabilidade por estar ali, né? Surfando na onda, também seguindo isso, que faz parte ali? A resposta é: o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Ou seja, é um argumento aparentemente lógico, mas que não tem fundamento, né, para ter uma conclusão, que não sustenta uma conclusão. Não adianta, porque todo mundo faz, eu também faço. Eu não vou conseguir, de repente, vamos viajar aí, eu não vou conseguir sustentar o meu negócio se eu der os direitos trabalhistas. Vamos trazer aqui um pouco para a nossa realidade atual. Eu não sustento o meu negócio se eu contratar com carteira, com todos os direitos, com não sei o que, nananana. Tem que ter um cuidado com isso aí, né? Porque se você... O que você faz? É óbvio que eu não estou generalizando, né? A gente sabe que há casos e casos pontuais. Mas, assim, desde que você, como eu falei, os casos de trabalho análogo à escravidão, tirando a pessoa tá ali acabada, né? Sem condições. Até eu li há pouco tempo, eu não vou citar aqui o nome, mas eu li alguma coisa de um evento, talvez vocês tenham visto, que as pessoas estavam trabalhando por mais de 12 horas, que dormiam no papelão, enfim. E sobre isso, aí a pessoa lucra, né? A empresa, tá lucrando e não tá dando nenhum direito àqueles trabalhadores, àquelas pessoas. E aqui no caso, se você não tem, aí tá falando, né? Argumento aparentemente lógico, cujas premissas não sustentam a conclusão, que é o sofisma. Então o mal é sempre o mal, não há nenhum argumento que pareça assim lógico para defender isso, essa ação má. A responsabilidade do mal é relativa nesses casos aos meios, mais ou menos o que eu estava falando, né, que eu fui me trazer para a realidade, falando da questão da CLT, dos direitos trabalhistas. Vai ser aqui, como ele fala, do mal é relativo aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. A gente vê o tempo todo isso na doutrina espírita, né? Não se pode culpar, condenar. Quer dizer, a gente não deve condenar ninguém, mas assim, o erro, o mal, a transgressão de uma pessoa que não tenha o conhecimento, ela é diferente daquele que tem o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, maior a sua responsabilidade, né? Maior o seu livre-arbítrio, maior o seu poder de escolha e consequências pelos seus atos, porque você tem essa capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de ponderar. Então, quem tem essas habilidades tem maiores consequências. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Como eu falei, todo mundo aqui está fazendo, eu não vou sustentar, né, esse meu negócio, seja lá qual for, a minha fazenda, sei lá o que, isso lá, onde é liberado, vou dar uma viajada. Então, eu também vou, porque se eu contratar e pagar tudo certinho, eu não vou conseguir sustentar, não vou ter, né, o lucro, enfim. E aí, aqui fala, tendo-se a escravidão, né, continuando, introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto,
desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo. Então, à medida que vai se desenvolvendo a civilização, a sociedade, a pessoa, enfim, o individual e o coletivo, à medida que você tem informações, conhecimento, que você vai discernindo o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, você já tem essa responsabilidade, mesmo que a maioria faça de um jeito considerado errado. Boa noite, Ladeira. E aí acrescenta, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, se ele tem, além de acesso às informações, ele também tem acesso às informações, né, cristãs, a esse conhecimento do evangelho, ele sabe que todos os homens são iguais perante Deus e, portanto, nada justifica escravizar o seu irmão. Aí Kardec pergunta, na 831, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? E eles dizem sim, mas para que estas se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então aqui eles deixam claro, né, a partir dessa pergunta de Kardec, que nenhuma raça é superior a outra. E caso haja, não em determinada raça, mas de repente um povo, um grupo, enfim, que tenha algo elevado, algo a mais, é sempre para ajudar os outros e não para tornar esses mais fracos, enfim, que ainda não se desenvolveram, submissos a ele. Eu falei fraco no sentido de que a gente viu, acho que foi na lei passada, na lei de igualdade, né? É porque igualdade e liberdade é parecido. Aí eu fico toda hora tentando não confundir, que hoje é lei de liberdade, semana passada foi igualdade. Só tá faltando fraternidade, enfim. Então a gente viu que a força, né, seja sobre qualquer um, também a força do homem, a força física do homem, né, superior à da mulher, não é para dominar, não é para fazer o mal, é para proteger, é para auxiliar. Assim como nessa resposta aqui, o que eu entendo é que também, se houver uma superioridade no sentido de um desenvolvimento intelectual, cultural, né, seja qual for o tipo de desenvolvimento do homem, né, daquela sociedade, daquele povo, daquele país, ou não necessariamente, né, especificamente dele, mas esse povo aqui tem mais condições, vamos supor, mais condições financeiras, né, tem mais equipamentos, tem mais tudo, mais conhecimento. Não que o outro não seja inteligente, mas com relação às condições que eu digo para se desenvolver. Até porque, vamos combinar que, por exemplo, uma pessoa pode ser inteligente, mas se ela tiver com fome, aí eu falo, né, gente, vocês são mais próximos, sabe, eu preciso comer, né, eu preciso comer. Mas falando sério, né, eu brinquei aqui comigo, mas falando sério, é aquilo, para alguém se desenvolver, precisa de condições materiais básicas, precisa se alimentar bem, precisa dormir bem, precisa estar hidratado, precisa ter o mínimo. Então, colocando dessa maneira, eu tô querendo trazer assim, né, que não é questão só de ser inteligente ou não, é de ter condições. A pessoa, por exemplo, que só estuda, ela tem mais condições de se desenvolver do que uma pessoa que estuda, trabalha, cuida da casa, não sei o que, não. E não é porque é mais inteligente e outra é menos, é pelas condições, pelo tempo, pela energia, enfim, por uma série de condições, né, do ambiente. Pessoa que está num lugar silencioso, climatizado, confortável, e a outra que está no meio do barulho, do caos. Não é a mesma coisa. Então, eu estou trazendo esses exemplos assim para a gente poder pensar, né, que Kardec, quando faz, vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder continuar concluindo. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? E eles respondem, sim,
de certa forma, né, sob a dependência, mas para que estas elevem, né, as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puros que assim procedem. Insensatos esses que pensam dessa maneira. Nada veem senão além da matéria, né? E aí na 832, Kardec pergunta: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Interessante, né? Eu tenho aqui o meu escravo, mas eu trato ele muito bem, com muito carinho e atenção. Isso aí vale. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses, os espíritos dizem. Esses que assim agem, eles estão agindo pelo seu interesse, né? Porque ali no caso, trazendo aqui, né, gente? O escravo é a sua propriedade e ele usa aquela pessoa. Está totalmente errado, né? Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos, né? Ou seja, nós somos donos, né, de nós mesmos. Nós somos criaturas divinas, somos seres individuais, irmãos. Ninguém é nosso dono, né? Nós não somos propriedade de ninguém. É isso que deixa claro. Aquele que de repente tem um escravo, ou trazendo aqui para nossa realidade, né? Tem alguém que explora demais, mas eu trato bem, olha, eu dou a comidinha aqui e tal, eu dou boas condições, entre aspas, para manter. Pode não ser tão culpado quanto aquele que trata mal, que agride, enfim, né? Mas também não deixa lá como não são tão culpados como os que maltratam, mas nem por isso deixam de dispor deles, agem como se fosse mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. O Ladeira está fazendo aquele comentário, né, entre aspas, é claro. Eu não sou racista, tenho até amigos negros. Eu acho que ele está querendo dizer justamente nesse caso, né, Ladeira? Tipo, a pessoa, né, a gente está aqui estudando o item escravidão. E aí eu tenho um escravo. Para mim é até estranho falar dessa maneira, né? Porque é algo que eu acho que é tão vergonhoso na história do nosso país e é um pouco distante, que a gente imagina, fica querendo que não exista mais, mas infelizmente a gente sabe que ainda existe. Vira e mexe tem alguma notícia, e eu acho tão vergonhoso que eu tenho até dificuldade para falar sobre isso, mas a gente sabe que ainda acontece, e em outros países também isso acontece bastante ainda, infelizmente. Então, só para a gente concluir, Ladeira confirmou isso, né, sobre a frase. Essa ideia, né, é como se fosse aquilo que eu falei um pouco antes de tu entrar, Ladeira, que é sobre, eles falam sobre você, vou repetir aqui até porque é bem bacana, a resposta aqui da letra A da 828. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Nesse caso, isso me lembrou esse parecer o que não é. Aquele que, eu tenho aqui um escravo ou um trabalhador que você explora, mas eu trato bem, é como se fosse assim, mas eu dou isso aqui para ele e tá tudo certo. Mas não, né? Existem hoje em dia, né, a gente voltando aqui a essa questão, né, dos direitos trabalhistas, né, de tudo que tá certinho lá e que o patrão deve agir de acordo. Isso pensando que a gente tá longe dessa triste realidade, mas sabendo que ainda existe, como eu falei. E aí, vindo para a liberdade de pensar, que é o próximo item, Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Eles dizem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Então, até mesmo numa questão, por exemplo, de um aprisionamento, ninguém tem como proibir, né, você de pensar, afetar isso, enfim, sendo só de uma outra questão. Mas, a princípio, né,
Não tem como você proibir o outro do que você pode aprisionar, até mesmo saindo aqui um pouco dessa questão de escravidão, né? Porque a gente já encerrou esse item. O nosso estudo de hoje é liberdade. Então vamos pensar em todo tipo aí. O pai e mãe que de repente, né, prende o filho. Então é melhor educar, orientar, esclarecer, do que simplesmente falar um não pode e não tentar, porque isso tá errado. Porque o pensamento vai longe. E tantos outros casos, né? É responsável o homem pelo seu pensamento? Aí eles dizem, perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Somente Deus, né, tem acesso a todo o nosso conhecimento, todo o nosso ser e pode nos absolver ou nos condenar, porque a gente até vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pecados por pensamento. O pecado, ele não é só aquele que a gente realmente comete o ato. Não basta você não matar, mas se você vive desejando a morte do outro, imaginando lá em pensamento várias coisas, perante a lei divina você está cometendo sim um crime. A gente precisa, né, se você está ali viajando nesses pensamentos e só, eu não faço porque eu não tenho uma coragem, eu não faço porque eu, né, com medo das consequências, isso também vai ser analisado, né? E na liberdade de consciência, ele pergunta, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Os espíritos respondem, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Tem o direito, o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Eles dizem, falece-se-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Ou seja, a gente até comecei aqui a live falando sobre, trazendo aqui o artigo 5º da Constituição, vou repetir, né? Porque eu vou falando enquanto o pessoal vai entrando. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Está dentro dos direitos e deveres individuais e coletivos, e aí segue, né? Eu trouxe isso no início. Então, cabe, né, a cada país, ao homem, reger, né, criar essas leis e reger, julgar, se for o caso, as relações de homem para homem. Agora, do homem com Deus, né, como fala aqui da liberdade de pensamento, que somente Deus tem acesso, de consciência, ele que regula essas relações entre ele e os homens, entre o homem de uma maneira geral, nesse caso dos fluidos, né? Aí o Ladeira está falando, o pensamento plasma a ação. Kardec comenta isso na Gênesis, isso mesmo. Então, e aquilo até que a gente outro dia estava falando, né, Ladeira? Tudo também começa através do pensamento. A gente tem que dar mais importância para o nosso pensamento, porque tudo, não dá para criar nada sem que tenha sido imaginado, tenha sido pensado antes. A gente estava falando sobre isso. Mas, além disso, quando a gente vai falar sobre obsessão, a gente vai entrar na questão do pensamento. Quando a gente fala de mediunidade de uma maneira geral, né, sobre os fluidos, quando a gente vai falar de passe, de transmissão de energia, enfim, tudo. Então, a gente não pode, como espírita, ficar preso só às atitudes, né? Eu fiz isso, eu não fiz isso. É claro, é muito importante que você não cometa o crime para valer, que você não mate, que você não roube, que você não faça isso e aquilo, não agrida, mas a nossa responsabilidade como espírita é para além desses atos, é na nossa consciência. A gente percebe que é um trabalho, né? De repente você vê, eu já trouxe isso aqui em outras lives, você vê um crime na televisão, e aí você bate aquele choque, você de repente, né, deseja algo, fala, se revolta e pensa, mas cabe a você, porque reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, então cabe a você
perceber esse pensamento e mudar, né? Se tiver condições, fazer uma prece para tentar dissolver isso, ou pelo menos não pensar mais, substituir esse pensamento por algo positivo, algo neutro, se for o caso. É toda uma educação. Não dá pra gente ficar assim, mas eu não consigo, de jeito nenhum, né? Mas eu não sou assim. A gente precisa se esforçar para tentar mudar. E essa mudança, ela afeta primeiramente a nós. Nós, eu acho que nos tornamos mais leves, né? Nos sentimos melhores. O clima já tá tão pesado. Kardec pergunta: que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? E eles dizem: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, a liberdade, a igualdade, ela vai sempre caminhar, né, com esse progresso da civilização. Tudo isso que a gente vem estudando, vem refletindo nesses últimos tempos. E Kardec pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E aí ele já começa a fazer umas questões, né, umas perguntas sobre crença, sobre crer, né? Especificamente ele não fala religião, é crer de uma maneira geral. Então ele traz aqui primeiro essa questão da crença falsa, né? Se eu acredito em algo que não existe, que é falso, é respeitável? Eles dizem que toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. O mais importante é isso. Aquilo ali que o fulano acredita, para mim não faz o menor sentido. O problema é o seu. Para ele faz sentido e para ele faz o bem, então tá tudo certo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu gosto de né, vejo sentido em algumas coisas e às vezes eu penso assim, é meio louco, né? Mas ok. E mesmo que na pior das hipóteses isso não seja verdade, não faça sentido, o que importa é o resultado. Que se aquilo está te fazendo bem, se está te ajudando a se transformar para o bem, se está te ajudando a fazer o bem para o outro, é isso que importa. Cada um entende uma linguagem, né? Porque eu acho que crenças, religiões, enfim, tudo isso são linguagens. Às vezes você se identifica com essa daqui, com esse simbolismo que tem nessa doutrina aqui, nessa religião, nessa filosofia, seja no que for, e não se identifica com a outra. Elas podem até dizer mais ou menos a mesma coisa, mas é a maneira como se diz aquilo. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Kardec pergunta: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? E eles dizem aqui: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então nós devemos respeitar a crença do outro, assim como nós queremos que respeitem a nossa. Nós também temos aí as nossas dificuldades. Eu não tenho muita, mas tem muita gente que tem dificuldade de falar às vezes no trabalho, de falar às vezes, já uma pessoa me falou, por exemplo, eu tenho um comércio, então eu não posso ficar botando muito a minha cara, né, fazendo vídeos, porque isso pode me prejudicar. Depende da região que a pessoa mora, se é numa cidade pequena, depende de repente da profissão, né, cada um com a sua vida, cada um sabe de si. A gente ainda tem essa dificuldade, nós como espíritas, e tem ainda outras religiões, outras crenças que também têm mais dificuldade. Então eles dizem aqui, isso é faltar com a caridade, quando a gente recrimina o outro, né, acha que desrespeita o outro pela sua crença, e atentar contra a liberdade de pensamento. Todos nós temos essa liberdade, temos o direito. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Aí já muda a figura, muda o quadro, né? Quando essa crença de uma pessoa, de um grupo, ela perturba a sociedade, eles dizem, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. O que eu entendo aqui? Bom, se aquele grupo ali está fazendo mal, está provocando um caos aí, está afetando as outras pessoas da sociedade, aí pode se reprimir, como ele diz aqui, os atos. Mas a crença de cada um é particular, ninguém pode entrar na cabeça do outro, condenar, não, você não pode acreditar nisso nem pensar.
Até porque dessa maneira não funciona, né? Tem que ser de dentro para fora, esse despertar, caso seja algo errado mesmo. E Kardec faz o comentário: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença de liberdade, que ela conserva integral. Na 841, ele pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra qualquer liberdade, procurar trazer o caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Aí eles dizem: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-os da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Então vamos trazer aqui para nós. A nossa crença é maravilhosa, a doutrina espírita é maravilhosa, mas a fulano ali não acredita. O que eu vou fazer? Ele está acreditando numa coisa que eu acho que não tem nada a ver, que só está fazendo mal. Eu vou pegar o livro dos espíritos e eu vou dar na cabeça dessa pessoa. Eu vou falar: você tem que acreditar. Não, né, gente? Não é assim. Então aqui ele pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, a gente deve deixar, né, que essas doutrinas perniciosas, erradas, que fazem o mal, né, que elas fiquem assim, ou a gente tem que, ou seria atentar contra a liberdade da pessoa, procurar trazer a verdade, procurar esclarecer ela, provocar uma reflexão. Às vezes não é nem você falar: olha, isso aqui, né, o espiritismo é muito melhor, é muito bom, mas de repente você provocar: isso faz sentido, né? De repente se a pessoa está fazendo mal, que eu digo, não de uma religião, né, gente, ok, mas a pessoa está num caminho totalmente, tá seguindo alguém que tem aí uns povos, né, uns gurus aí, enfim. Vira e mexe, a gente também sabe esses casos, né, desses que a gente olha e fala assim: como é que o povo caiu nisso? Mas se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, né, para falarem: eu sou, né, o que tem todas as respostas, o que vai trazer isso e isso para você, e aí a pessoa nesse estado de vulnerabilidade muitas vezes cai. Então Kardec faz essa pergunta: como é que a gente pode ajudar, né? Então, trazendo a verdade: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-os da brandura e da persuasão e não da força. Então os espíritos deixam claro que se a gente pode contribuir de alguma forma é servindo de exemplo e usando a brandura, a persuasão, não a força, porque isso é muito pior e a gente acaba se igualando ou ficando, né, até pior do que aquela crença que a pessoa tem. Ladeira está falando: eu estou estudando Paulo e Estevão. Saulo foi apresentado ao Cristo várias vezes antes de aceitá-lo. Exatamente. Tudo no seu tempo. Até outro dia eu ouvi no podcast essa semana, até compartilhei lá no meu outro perfil, né, sobre a questão da consciência. A pessoa, eu não lembro a profissão dela, né, do podcast que eu ouvi, mas ela falando sobre essa questão do tempo, era sobre expansão da consciência, mas também sobre o tempo, como cada coisa aparece pra gente no tempo em que a gente está preparado. Que a gente às vezes fica achando que só aconteceu, né, por etapas, mas ao mesmo tempo estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ela traz o exemplo de uma sala escura, onde você não está enxergando nada, e se você acende a luz do celular, você vai enxergar o rosto de uma pessoa, de repente duas, mas vai ter um determinado momento que, acendendo a luz da sala, você enxerga todo mundo, só que todo mundo sempre esteve lá, aquelas pessoas sempre estiveram lá, você é que não estava enxergando. Então isso também acontece na nossa vida com relação a isso, o conhecimento, as experiências, isso mesmo, né? De repente a religião, você está sendo preparado para poder compreender de fato esse sentido. E também é importante que a gente veja, até nas coisas, nas experiências ruins, negativas que a gente passa, que a gente busque um ensinamento. Nesse sentido da religião, tem uma pessoa que eu sigo, que eu acompanho o canal no YouTube, que ela relata que já passou, né, por uma, não sei se seria o correto falar seita, né, mas enfim, esses grupos em que
é só ali, você, né, ninguém pode pensar diferente, porque senão tá errado, que só tá certo aquele que é o líder, enfim. E ela diz que foi muito difícil até ela despertar, tomar consciência disso e sair, ver que não era ela a pessoa errada por pensar diferente, que todo mundo tem essa liberdade. Hoje em dia ela trabalha nesse sentido, até de falar, né, se empodere de você, porque a gente busca o outro, no nosso caso espíritas, a gente vai buscar ter referências, é óbvio, né? Lógico que a gente quer, eu gosto daquele palestrante, eu gosto daquela pessoa, enfim, que é sábia, tem conhecimento, tem uma boa energia, mas a gente precisa se ouvir. A gente não pode ficar dependendo do outro para trazer soluções, respostas para a nossa vida. Então, ela diz que a partir dessa experiência, né, o sentido positivo, é que ela tomou, né, assim, o controle da vida dela. É a questão da autorresponsabilidade, né, de ser protagonista da própria vida e não ficar só jogando para alguém, né? E aí, o que eu faço? Vou pelo caminho tal ou tal, enfim, dando muito poder. Lembrei, ela fala isso, né? O poder que você dá ao outro. A gente tem que ter o nosso poder nas nossas mãos. Quando a gente está dando muito poder ao outro, a gente se desequilibra nesse sentido aí, emocional e espiritual. Então aqui, ele fala, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Interessante que ainda há pouco eu falei que estava faltando a fraternidade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa. Então, aí continuando, ele diz, né? Servindo-se da brandura e da persuasão e não da força. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, como a gente está conversando aqui, tudo no seu tempo, talvez provocando, se for o caso, algumas reflexões, trazendo com muito cuidado, com muita brandura, para que a pessoa desperte no seu momento, né? Aí é um grande trabalho você ter que analisar a maneira, porque cada pessoa tem a sua linguagem, o seu entendimento. Às vezes você traz algo para uma pessoa e ela, naquele momento, ela não compreende. Então, de repente, você elabora de uma outra maneira, de acordo com que comunicação é isso, né? Você falar para ser entendido. Não dá para você falar para vários públicos da mesma maneira. É isso que eu tô querendo dizer. Então, você adaptar a sua linguagem, a sua fala, àquela pessoa, aos conhecimentos, a experiência de vida que ela tem, a idade que ela tem. Leandro está falando, ter a luz do conhecimento, da fé no tempo certo, nosso tempo individual. Exatamente, porque não adianta, eu sempre falo de mim mesma, assim, tinha muito tempo interesse na casa espírita e ficava enrolando. Então, só fui de fato na hora que foi o meu tempo. Leandro também assim. Né? Você vai, eu tenho interesse, assim como várias pessoas falam pra mim que tem interesse, assistem às vezes a live, falam que tem muita vontade e não vão. De repente, daqui a 2, 5, 10 anos, a pessoa vai. Cada um no seu tempo. Não pode também a gente fazer algo por obrigação, né? Porque aí isso já muda a coisa. Ter que fazer aquela obrigação. Tem que ser de dentro para fora mesmo. Até porque nessa questão da religião, né? Da doutrina espírita no caso, enfim, vai vir junto mudanças de hábitos, mudança na rotina. Eu sempre falo isso, né? Você está chegando na casa, você tem que mudar ali a tua rotina. Se você antes ia do trabalho direto para casa, agora você vai ter que ir do trabalho direto para lá, ou então vai ter que ir em casa, vai ter que se arrumar e voltar. E aí se a pessoa come, né? Se a pessoa tem fome à noite, como eu, tem que pensar, vou comer, não vou comer, nananã. Se a pessoa tem filho, com quem vai ficar o filho, posso levar o filho, cada um com as suas questões. Então tem essa mudança na rotina, e tem a mudança de hábitos, como a gente começou aquela live falando, não adianta só falar, e não colocar isso em prática na nossa vida, por mais que demore um tempo, é claro. Então, é todo um esforço que a gente tem que fazer para poder se transformar. A partir da nossa vontade. Não adianta que o outro venha e tente nos obrigar. A gente vai ver isso agora em livre-arbítrio. Eu vou acelerar aqui para a gente poder fazer livre-arbítrio. Por quem disse se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade
a que tem o direito de se apresentar como tal, né? Como que a gente descobre? Por que indício se pode reconhecer, né? Entre todas essas doutrinas que se acham expressão única da verdade, qual é essa que tem o direito de se apresentar como tal? Eles dizem, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, espíritas, hein? Nosso caminho é esse sempre, caridade, prática da lei de amor, na sua maior pureza, para que a gente possa passar. A doutrina espírita diz isso, né? Mas o grande problema são os divulgadores, são os fãs, né? Que sempre falam, os fãs de Jesus é que são um problema. Então a gente precisa buscar, né? Ser esse exemplo. E aqui, é aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. A gente tem que ter esse cuidado para não ficar parecendo, né, que é alguma coisa e não sendo. A gente tem que buscar é ser, não parecer. E aí, em livre-arbítrio, Kardec pergunta, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E eles dizem que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. A gente pode pensar e a gente pode fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Agora, até que ponto a gente tem esse livre-arbítrio? A gente pode fazer qualquer coisa? Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Eles dizem, há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, à medida que a criança vai se desenvolvendo, da mesma forma que materialmente falando, né? A mãe também vai dando ali um pouco mais de liberdade à medida que a criança vai avançando. Depois se torna, né, jovenzinho, enfim. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Kardec pergunta, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer, ou seja, o que ele traz das vidas passadas? Eles dizem que essas predisposições... Deixa eu pegar minha outra garrafa aqui. Quer dizer, a garrafa estava no copo, né? São as do espírito antes de encarnar. Essas predisposições instintivas. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Agora um detalhe. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então acontece sim. Foi o que a gente já até acho, comentou na live passada. De repente o espírito, ele encarna, né? Reencarna numa família, ele, ok, no planejamento reencarnatório dele, ele disse, eu tenho condições de passar por essa prova aqui, eu vou fazer acontecer lá embaixo. Lá embaixo. Imaginando que ele estava vindo de cima. E aí, chega aqui, com o seu livre-arbítrio, mesmo limitado, ele vai para aquelas companhias que não deveriam. Então, conforme seja este, tendo, né, esse instinto do passado negativo, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, à medida que você sintoniza com esses encarnados e desencarnados, que sintoniza, tem aí algo dentro de você, né? Ninguém que já passou por isso, que já superou isso, vai sintonizar. No que será segundo pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, secundado que era, não há, porém, arrastamento irresistível. Então não tem essa de que, eu não consegui, não dava, era impossível, né? Foi a situação, é claro, como a gente já viu aqui, Deus vai... né? Deus, entre aspas, assim, porque não é uma pessoa lá julgando, nos analisa de acordo com nossa responsabilidade, nosso conhecimento, nosso livre-arbítrio, nossa maturidade espiritual.
Mas não há esse arrastamento irresistível. Desde que se tenha vontade de resistir, pode-se fazer. Querer é poder. Ladeira está dizendo, Santo Agostinho diz que o mal está ligado ao exercício do livre-arbítrio. Como assim, Ladeira? Está ligado no sentido de que você, tendo livre-arbítrio, pode fazer o mal? Não compreendi muito bem. Fala aí que eu vou... Essa é discussão para a noite toda. Olha ele aí, botando... Não dá, Ladeira, já vai fazer 1 hora de live. Não dá. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável. Olha aí. Foi o meu mouse aqui. Gente, ainda bem que não tem nada ali que não pudesse aparecer, né? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem um instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Aqui faz um comentário falando para ver uma parte aqui de influência do organismo, mas eu não vou puxar isso, até porque, como eu falei, já tem 1 hora de live. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio, e eles dizem, já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade. Eu até ia falar sobre isso no início da live, ainda bem que eu não falei, porque tem essa resposta aqui, né? Quando se tem algum problema mental que atrapalha as faculdades, enfim, né? O raciocínio, essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Então, o espírito sabe que está nessa condição e daí é que está essa expiação dele para expurgar isso que ele viveu em outra vida. Muitas vezes ele mesmo pede, outras vezes não, isso daí é outro papo. Na 848, está acabando, gente. Kardec pergunta, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Eles dizem não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete 2. Na 849, Kardec pergunta, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Eles dizem o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, Kardec, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Aquilo que eu também já comentei durante a live. Quanto mais conhecimento a gente tem, né, mais responsabilidade nós temos pelos nossos atos. Temos mais livre-arbítrio, mais liberdade, mas também temos essa responsabilidade. E a última questão da noite de hoje, a 850, Kardec pergunta, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Eles dizem, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar. Tá difícil aqui, hein, gente? Vou fazer um trava-língua.
Deixar-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, como Kardec perguntou aqui, né, a posição, às vezes, deixa o homem com uma certa dificuldade, né, não tem total liberdade de ser usado por conta da posição que ele tem. E eles concordam, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências, conforme tem determinado cargo, posição social, uma pessoa pública, ela tem que avaliar tudo isso. Não pode agir como uma pessoa anônima, né? Aí eu nem vou trazer exemplos aqui porque o nosso tempo está acabando, mas vocês vão compreender isso com certeza. Né? A pessoa sabe que coisas simples, não estou falando de nada de crime não, né? Pelo amor de Deus. Mas a liberdade, até a liberdade de, né, ir em determinados lugares, mas como é uma pessoa pública, se for famosa, alguém quer tirar foto, lembrei de um exemplo, né, tem essas dificuldades, então não consegue ter uma liberdade total. E eles dizem, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Agora, obstáculos, né, que venham a ter, que para nossa liberdade a gente tem que também buscar, deixar-vos, entretanto, a responsabilidade, nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Dependendo de quais obstáculos são aí, nós precisamos fazer um esforço. E aí, por isso que eu falei que eu não tinha um exemplo para trazer aqui para vocês. O Leandro está dizendo, como disse Paulo de Tarso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Gente, eu vou terminar, deu 1h. Obrigada pela participação. Acho que a gente explorou bastante, a gente pode voltar nesse assunto, porque sempre uma vai completando a outra, né? Assim como hoje eu falei bastante da live da semana passada, que foi a lei de igualdade. Essa lei de liberdade, ela não acabou. Tem fatalidade, são muitas questões, conhecimento do futuro e no final tem um resumo teórico do móvel das ações humanas, que é enorme, eu vou tentar resumir para a gente refletir na próxima live. A Ladeira tá falando, muita coisa para 1h. Eu acho que aqui nessa edição são 18 páginas, se eu não me engano, por aí. Então eu dividi dessa forma. Se eu fosse comentar, eu já até falei isso, né? Na casa espírita não se estuda dessa maneira, são poucas questões. Então realmente não tem como eu comentar todas as questões e também nem tenho tanta capacidade assim, no sentido de que, vocês sabem, né? Com tantas coisas, tantas atribuições. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu tava arrastada, tava com a cabeça assim, tava no modo domingo. Aí eu levantei e falei, vamos lá, em espiritualidade, me ajuda. Me ajuda a conduzir esse trabalho. A gente faz o que pode, né? O que consegue, o que dá. Nem deu para discutir sobre livre-arbítrio. Pois é, Ladeira, é isso que eu tô falando. Eu vou falando assim, o que vem na minha mente para comentar, eu comento. Agora tem coisas que eu vou pulando. Mas, deixa eu tentar lembrar aqui o que eu falei eu já fiz uma live especificamente sobre isso, livre-arbítrio e destino. É o seguinte, para resumir, né? Nós temos, sobre essa questão de até que ponto nós temos livre-arbítrio e destino, nós temos os dois. Porque de acordo com o nosso estágio evolutivo, a gente não tem condições de ter total livre-arbítrio, que foi um pouco do que eu falei, mas não especificamente dessa maneira, né? Nós temos o livre-arbítrio limitado, de acordo, conforme eu falei, com o nosso conhecimento. Você pode comentar também, Ladeira, enquanto eu vou falando aqui. Nós temos esse livre-arbítrio que vai aumentando de acordo com o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa maturidade. Mas tem um cadinho de destino na nossa vida porque a gente não é evoluído o suficiente para ter condições de fazer o que precisa ser feito. Por isso que a gente tem lá o planejamento reencarnatório, que acaba sendo um assunto mais direcionado para esse estudo de reencarnação, né? Durante o planejamento reencarnatório, que pode ser, e aí de acordo com o nosso livre-arbítrio, ter ou não a nossa participação, a gente vai pontuar algumas questões ali que precisam ser resolvidas e ter a ajuda, né, da espiritualidade nos conduzindo para esse caminho, por conta justamente da nossa ainda imaturidade, infantilidade espiritual. E também porque chega aqui, a gente sabe que tem uma série de distrações nesse mundo, né? A gente acaba se tornando muitas vezes, aí Ladeira como psicanalista, né? Pode falar muito melhor,
da gente acabar pegando coisas que não são nossas, né? Outro dia eu li a frase, até compartilhei, né? Autoconhecimento é você descobrir quem você era antes de dizerem algo assim, antes de te dizerem o que você deveria ser, algo assim, né? Você descobrir quem você é de verdade na sua essência. Nós que somos espíritas, entendermos quem nós somos, espíritos, e não aquilo que foi dito pra gente. Essa profissão não dá dinheiro, aí você de repente vai fazer algo que não gosta por conta do dinheiro. E a gente vai vendo que isso tudo tá mudando com o tempo, né? Mas assim, você não pode fazer isso, não pode porque é mulher, não pode porque é homem, não pode agir de tal forma. E todos esses nãos e essas coisas, né, essas repressões, não pode se expressar, você faz isso feio, você faz isso errado, tudo isso às vezes criam bloqueios, criam situações que a gente vai se transformando, às vezes se adaptando, como a gente também viu aqui sobre escravidão. Também acontece um pouco com relação à sociedade, da gente fazer coisas que a gente nem acha que sejam tão legais assim, mas todo mundo faz, eu também vou fazer. Jovem tem muito isso, né? Aquele momento meio esponja, de acabar para poder fazer parte da galera, da tribo, acaba sendo, né, seguindo aquela regra ali da tribo, todos eles fazem, e quando um diz que não quer, que não gosta, aí acaba sendo, né, dependendo do grupo, talvez rejeitado, ou visto como bobo, enfim, uma série aí de situações que se passam. Então, eu entendo dessa maneira, né, que o destino, todo mundo tem uma pitada ali do destino, até mesmo quando a gente passa por situações repetitivas, ou situações que não dão certo e a gente não entende, né, muitas vezes é pra gente amadurecer, desenvolver paciência, entre outras virtudes, mas também é para que a gente não se desvie do caminho que a gente deve ir. Então, a vida vai indicando, não é por aqui, não é por aqui, por isso tá dando errado, porque não é por aqui, não é por aqui, né? Tá esfregando na nossa cara, não é por aqui. Então, a gente tem o livre-arbítrio até certo ponto, mas de acordo com o nosso estágio evolutivo, a gente precisa ter um pouco do destino, dessa orientação, daquele realmente é para ser. Ladeira está dizendo, o destino eu entendo que são conteúdos do espírito imortal que ainda não resolvemos. E está completando o inconsciente sobre Freud e Jung, com relação ao que eu falei, deve ter sido, né? Porque eu fico aí, você sabe, fico aí bebendo aí das fontes, acompanhando o povo que entende, para poder aprender um pouco. Mas então, esse espírito imortal que não resolveu ainda algumas coisas e que vem com essas pré-determinações, porque ninguém, por exemplo, reencarna para se tornar criminoso, ninguém reencarna para ser bandido, ele reencarna, conforme a gente viu aqui numa pergunta e resposta, reencarna com um planejamento reencarnatório positivo, mas às vezes, agora, cadê? Será que eu vou lembrar que será que eu vou certinho? Aquela questão, tá aqui, né? Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas predisposições. Foi a resposta que a gente estudou a 845. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Assim como já que eu mencionei planejamento reencarnatório, destino e livre-arbítrio, ele também é moldado a partir de cada escolha que a gente vai fazendo durante a vida. Quando a gente estuda também no Livro dos Espíritos a parte do sono, também tem essa questão. Durante o sono, muitas vezes a gente pode buscar, né, recebe informações sobre a nossa vida, se prepara para coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente pode aceitar novos desafios, né, se preparar lá para receber uma dificuldade ou receber uma bênção, e também falar, ok, tá dando, eu até brinco, né, dizendo que eu acho que eu chego na hora do sono e falo assim, bota mais, aumenta aí o nível, tá, eu dou conta, eu quero chegar na regeneração iluminada, aumenta aí o nível de dificuldade da coisa, porque a gente tem essa possibilidade, essa troca no momento do sono, que é o momento em que a gente se desprende, né, do corpo físico, o espírito não tem essa necessidade, tem contato com encarnados que estão também dormindo e desencarnados, e aí a gente pode ter essa troca. Então esse destino, ele também pode ser moldado, não é algo determinado,
a partir das suas atitudes, eu acredito, não vou dizer assim a todo mundo, mas também não acho que seja condenável, assim, alguém esteja condenado a ter que passar absolutamente por algo, principalmente se for ruim, né? A partir do momento que você se esforça para ser uma pessoa boa, que você pratica o bem, que você tenta ali se corrigir, eu acredito, né, a partir de tudo, de pensamentos e atos, que a gente pode sim colher bons frutos, por que não? Né? Eu não tento me afastar ao máximo, Ladeira também é assim, desses pensamentos negativos, dessa visão de mundo de que a gente está aqui para sofrer, para penar, para pagar os boletos e só, e que isso aqui é uma tortura. Ok que é uma tortura, porque eu tô aqui no Rio de Janeiro, sensação térmica foi de quase 50 graus, tô aqui derretida, mas a gente vai seguindo e vai se esforçando. Quem sabe o que planta não tem medo do que colhe. E o Ladeira falando, o amor cobre uma multidão de pecados. Depois dessas duas frases, eu acho que a gente pode encerrar, né? Obrigada a vocês pela participação. A gente se vê aí, talvez no próximo domingo, depois eu confirmo, estudando a segunda parte. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais o livre-arbítrio, que a gente realmente não comentou. Mas a gente pode voltar a falar também na próxima live, que vai falar sobre fatalidade. E vai falar qual outro? É o conhecimento do futuro. Então o assunto ele vai se misturando. Eu sempre relembro uma outra questão passada. Obrigada a todos e uma semana abençoada para todos vocês. Que Deus nos cubra de bênçãos e muita paz. Beijo!